Olá, comunidade Dulcina. Para quem não me conhece, eu sou Túlio Guimarães, sou professor da casa desde 1994, quando eu terminei a minha primeira pós-graduação em linguagem teatral, que foi feita também na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. E eu estou aqui com muita alegria, com muita saudade, né, na verdade, de encontrar essa comunidade de alunos que já estão aí na sua trajetória e alguns, para dar as boas-vindas também a alguns que estão chegando, né, a esse lugar tão sagrado, tão importante, que é a Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, criada por esta idealista, por essa mulher altruísta, de quem eu vou ter o prazer de falar. Eu tenho aqui a foto dela, essa foto me acompanha em vários lugares, onde eu vou, aonde eu vou, quando eu vou interpretar um personagem, eu levo essa foto da Dulcina. Aprendi isso com Marília Pera, dá sorte, viu, gente? Grande Dulcina. Pois então, eu vou começar falando um pouquinho de como foi meu encontro, né, com esse lugar sagrado, com esse templo de resistência hoje em dia, né? Porque estarmos vivendo num país onde a cultura é renegada a décimo plano, onde houve claramente uma guerra contra a educação, contra a cultura, né? Estar sobrevivendo depois de uma pandemia, se manter unida, é algo inacreditável, né? Quer dizer, é crível, sim, né? Isso depende muito do esforço, da união, do pensamento positivo e principalmente do trabalho, né? De acreditar nesse sonho dessa mulher que foi uma grande educadora, além de ser a atriz exuberante que ela era. Dulcina dizia, né? Eu sei que sou exuberante, né? Sei que sou exuberante, Cera, né? Por quê? Porque ela era maior do que a própria vida. Né? Isso está escrito num depoimento dela para o livro do Sérgio Viotti. Né? Então, todo mundo sabe, né, que Dulcina vem de uma família de artistas. Né? O pai, o Átila de Moraes, ele vem de uma família de artistas espanhóis que se casou. Ele se casou com Conchita. Conchita era cubana e eles vieram para o Rio de Janeiro. Isso no início do século XX, do século passado, né? Foram para Valência. Eles viviam fazendo itinerância com teatro. As companhias viajavam ali pelo interior do Rio, se apresentando, e Conchita grávida de Dulcina chega em Valença. Aliás, essa história está no filme maravilhoso Dulcina, feito pela cineasta Glória Teixeira, né? Onde eu tive também a honra de participar, eu, André Amaro, algumas pessoas daqui de Brasília e outras de fora, como a Fernanda Montenegro, Anissete, enfim, várias pessoas. Né? E conta justamente essa história. Ela chega em Valença, Conchita grávida, o Átila tenta conseguir, fez reservas num hotel, e o dono do hotel não queria receber Conchita porque Conchita estava prestes a parir, inclusive estava meio que passando mal. E aí o que acontece? O cara não quer admitir que ela entre no hotel porque não é um hospital, ele não queria assumir o risco de uma responsabilidade, né? E aí um cidadão da cidade consegue ir até a casa da Condessa de Valença, lá em Valença, no Rio de Janeiro, e a Condessa empresta um casarão e Dulcina nasce lá. Quando Odilon vai apresentar a filhinha, porque aí a cidade toda ficou sabendo, foram ali para a praça onde ficava o casarão, ficaram naquela expectativa se vai dar tudo certo, se vai nascer a criança. E então o Átila pega e leva a Dulcina até a janela para mostrar que estava viva, que deu certo. Então, e foi aplaudida, né? A criança, o bebê foi aplaudida. Então, quer dizer, Dulcina nasceu sendo aplaudida. Né? Então, eu cheguei em Brasília em 1988, né? Eu já fazia teatro na universidade com um grande dramaturgo, teatrólogo, diretor chamado Aldo Leite. Mas nunca tinha feito um teatro profissional. Esse teatro que eu fazia, que eu fui por curiosidade, porque eu gostava de recitar, era um teatro universitário. Né? Então, quando eu vim para Brasília, por outras histórias, né? Vim parar aqui, eu me lembro de estar passando ali do Conjunto Nacional por aquela passarela até o Coric, até o setor de diversões sul, e passando em frente ao setor de diversões sul, o meu companheiro me mostra assim, olha aí, Túlio, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Eu falei, nossa, uma faculdade de artes, que bacana. Eu não tinha a menor ideia de quem era Dulcina. Né? Dulcina não era muito conhecida fora do eixo do Rio de Janeiro, né? Enfim.
Claro que ela era mais conhecida, mas eu morei muitos anos fora do país, enfim, não sabia quem era, né? Aí eu olhei aquele lugar, né, tal, uma efervescência, era muita gente, gente pelos corredores, gente na frente da faculdade fazendo performance. Para vocês terem uma ideia, naquela época, em 88, eram para mais de 3 mil alunos, se não me engano, salvo engano. Os prédios eram mais prédios, além do complexo cultural do Sina que nós temos hoje, o prédio da FPT, o Teatro do Sina, o Conchita e aqueles arredores ali do Conchita, né? Aquilo é um labirinto. Aliás, eu convido aos que estão chegando que conheçam o prédio. É interessante, claro, quando voltar à luz, né? Que nós esperamos, sinceramente, que isso ocorra rápido, porque um dos motivos pelos quais eu não estou junto à comunidade acadêmica dando aula é porque eu sou jurássico, eu sou do século passado e não me adaptei muito bem às aulas remotas, né? E também por uma série de outras questões. Mas eu estou na pós-graduação e estou aqui no Dulcina com muito orgulho há muitos anos, né? Mas então, existia aquele prédio, que é o prédio da FBT, com teatro, com complexo cultural com Dulcina, e também ali no edifício Miguel Badia existia, eram 3 andares, e um deles tinha uma espécie de auditório, como se fosse um cinema bem grande, que a gente também utilizava como palco. E aquele quadrado que fica imediatamente atrás do Dulcina, que já foi polícia, depois que Dulcina devolveu, né? Já foi polícia, já foi um monte de coisas. Eu não sei nem o que está funcionando lá. Eu estive lá há pouco tempo no setor de diversões sul, né, e andei passeando por ali, vendo. Nossa, que diferença! Como é triste você ver que aquele lugar está em plena decadência, né? Ele perdeu a sua função. O lugar, a única instituição que dava legitimidade, eu acho que é esse lugar como um centro de diversões, e diversões a gente pode associar também à cultura, era a Faculdade de Arte do Sina, né? Então, aquilo lá está meio abandonado, o nosso prédio está muito abandonado, né? Infelizmente. Mas nós vamos sair, porque Dulcina é como o Fênix, né? Dulcina morre e renasce das cinzas. Eu estou lá há tanto tempo e já vivenciei isso várias vezes. E eu me lembro que no dia que eu fui fazer o vestibular, porque aí o meu companheiro falou assim, por que você não entra como portador de curso superior? Porque eu já tinha feito economia na universidade, foi aí que eu entrei para o grupo de teatro da universidade. Aí eu falei assim, não, mas eu quero fazer para o bacharelado, e o bacharelado você tem uma prova específica, né? E fazer a prova toda, já que eu ia fazer a prova específica, eu falei, não, eu vou fazer tudo. E fiz. Mas era impressionante. O vestibular do Dulcina, naquela época, era uma atração, né? Era um evento que acontecia em Brasília. Vinha a televisão registrar, os parentes dos que estavam fazendo a prova, e muitos curiosos também vinham, porque na banca examinadora do bacharelado estava uma verdadeira constelação de pessoas importantíssimas do teatro. A própria Dulcina, o Murilo Eckhart, um grande teatrólogo, fantástico, o Fernando de Azevedo, que veio com Dulcina, né? Alguns vieram com Dulcina, Tamanini veio com Dulcina, tem vários, eu não vou me lembrar do nome de todos, né? Mas você via ali a fina flor, a nata da cultura brasileira, né? O Fernando de Azevedo, como eu ia dizendo, já tinha dançado com a Carmen Miranda, já tinha dançado com a Liza Minnelli em Nova York, na Broadway, né? E conhecia o Lenny Dale, quer dizer, eram figuras fantásticas que estavam ali. E eu me lembro que era por ordem alfabética a chamada para fazer o vestibular lá do Dulcina. Isso, televisão, aquela coisa, entrevista aqui, entrevista ali, entrando no Dulcina, fotografia para lá, fotografia para cá. Eu falei, meu Deus, né? Para quem ia fazer a prova, você ficava mais nervoso, obviamente, né? E o meu nome é Túlio com T, né? T. Então, eu era o último a ser chamado, praticamente, quase o último a ser chamado. E, à medida que a coisa ia acontecendo, eu ia ficando mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que me acalmar. E existia um papelzinho ali, na subida do palco, que você que estava inscrito para fazer a prova do bacharelado, você tinha que assinar. E eu me lembro que era até o Chico Costa, não, era o Chico, era um professor, eu chamava ele de Chico, ele está no Rio de Janeiro, ele voltou há muitos anos atrás para o Rio, e ele que estava colhendo a assinatura das pessoas, ele era professor, depois a gente fez Nelson Rodrigues juntos. E aí o que aconteceu?
Eu não consegui assinar. Não consegui. Não estou conseguindo, professor, não estou conseguindo. Aí ele olhou para mim com um sorriso bem complacente. Ele falou: respira fundo, faz de conta que não tem ninguém aqui, assina depois, sobe e faz. Né? Quer dizer, ele foi super generoso. Aí eu subi, eu sei que eu me virei de costas, uns 30 segundos, em seguida eu virei para a plateia e disse um trecho do Arquiteto e o Imperador da Assíria, um texto do Arrabal, do Fernando Arrabal, um texto do Teatro do Absurdo, né? E fui bem na prova, né? Eram 20 vagas e eram mais de 200 candidatos, 150 candidatos, uma coisa assim. E eu passei em terceiro lugar e fiquei super feliz, né? Fiquei orgulhosíssimo. Mas, assim, quando eu disse para minha família é uma família de tradição de diplomatas, né? Então eles queriam, eu fiz economia para entrar para o Rio Branco, mas o teatro me pegou de jeito, quer dizer, eu percebi que ali estava um universo a ser explorado, que eu poderia também lutar pela paz no mundo, porque o meu objetivo como diplomata seria esse, né? Eu também podia lutar pela paz, lutar pelo ser humano, pelos menos favorecidos, usando uma outra ferramenta, que era justamente a arte, e uma ferramenta poderosíssima. Mas a minha família disse: ó, então te vira, vai trabalhar, vai estudar, porque para você ser respeitado, para você conseguir alguma coisa nesse meio, você vai ter que ralar muito. É muito difícil. E é verdade, né? É verdade. Mas eu não me vendi, né? Eu não me vendi mesmo. Né? Eu podia ter sido mais um escravo bem pago, mas, na verdade, eu não optei por isso. Né? Então, assim, passei no vestibular, entrei lá no Dulcina. E como é que eu ia pagar? Aí eu comecei a fazer sanduíche natural para vender na porta da faculdade, sabe? Fiz sanduíche natural e fiz alguns cartões também com uma técnica que eu aprendi com professores da USP, de Tiner, em artes visuais. Muito interessante. Mas, enfim, estou vendendo lá meus sanduíches. Foi quando aconteceu a primeira grande crise. Aí depois eu vou explicar por que o B de Paiva entrou, né? Então, porque a Dulcina ficou desgostosa nessa primeira greve que houve justamente quando eu entrei, no segundo semestre que eu estava na faculdade. Eu, particularmente, não cheguei a ter aulas com a Dulcina, porque quando aconteceu essa greve, a Dulcina ficou desgostosa. Ela passou a ir pouco à faculdade, né? Ela ficou muito triste porque parou tudo, né? Ela teve que parar de dar aula, aquela confusão, uma greve, né? E nós fizemos ocupação. E por que essa greve? Porque quando a Dulcina vem para Brasília, que ela monta, né? Ela conseguiu o terreno. A lenda da história do terreno é engraçadíssima. Ela vai com Fusquinha, com motorista, até o Palácio do Planalto, falar com o presidente da República, que na época era o Ernesto Geisel, um dos presidentes da ditadura militar. Né? E Dulcina chega lá com sua sombrinha de chuva, do espetáculo Chuva, que foi o maior sucesso dela, sobe a rampa com toda elegância e chega lá e diz assim: eu quero falar com o presidente da República. E aí o chefe, quer dizer, o cara da recepção, olha assim, não acredita, né? Aquela figura estranha, exuberante, com aquela sombrinha. Dulcina vivia em cena o tempo todo. Ela era uma atriz 24 horas por dia, sabe? Uma diva, na verdade, né? Uma mulher muito inteligente. Ela não era bonita, mas era vistosa, né? Ela era uma mulher exuberante, né? Enfim, aí ele chamou o chefe de gabinete: olha, a quem devo anunciar? Aí ela fala: Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes. Aí o cara avisa lá o chefe de gabinete vai até o Geisel, e o Geisel era do Rio de Janeiro, conhecia a Dulcina, né? Porque Dulcina era a atriz mais importante, aliás, ela foi a personalidade mais importante do teatro brasileiro do século XX. Isso sem dúvida. Se você vai falar do teatro brasileiro do século XX, pelo menos a primeira metade, até os anos 70, 80, né, você vai passar pela carreira de Dulcina, como os grandes atores que ela formou no Rio de Janeiro. Né? Mas então, ela chega lá, aí o Gás ela recebe. E ela diz assim: olha, eu preciso de um terreno, eu vou construir, eu vou trazer a Fundação Brasileira de Teatro para Brasília. Isso para Brasília foi um ganho
imenso, mas sim. Aí o Geisel pegou e disse assim, olha, você vai até a Terracap e eu vou autorizar e lhe cedo um terreno para você construir a fundação, para você construir o seu prédio, construir a faculdade, construir o teatro. E ela já tinha tudo combinado. O projeto era do Oscar Niemeyer, que era amigo dela, né? Inclusive, ela modificou o projeto do teatro por causa da acústica, por isso que nós temos a melhor acústica no Teatro Oficina, né? Enfim. Aí ela vai lá na Terracap, e aí o presidente da Terracap vai lá. Isso tudo está no filme Dulcina, que a Glória Teixeira fez. Que sim, certamente daqui a um tempo vai entrar em cartaz e vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí, né? Que é muito bacana o filme, muito bacana. Então, aí ela fecha os olhos e gira o dedo aqui em torno do mapa, o mapa do plano piloto, e pá, bota o dedo. Caiu justamente no setor de diversões sul. Ali onde é a faculdade, ali onde é o CONIC, né? E ela foi se hospedar no Hotel Nacional, ficava atrás, e ela ficava vendo a obra sendo construída, né? Quando acabava o dinheiro, ela ia, fazia reuniões com as damas da sociedade aqui de Brasília. Todo mundo queria ajudar, né? Porque sabia quem era a Dulcina, porque a Dulcina tem uma coisa, a Dulcina ela não era só uma atriz, né? Não era só essa diva. Ela viveu muitos anos nos Píncaros da Glória, no Rio de Janeiro, né? Mas ela teve uma preocupação fundamental. A Dulcina foi importantíssima para a nossa profissão, né? Para que nós fôssemos enxergados, vistos como trabalhadores, como operários, e fôssemos respeitados, né, na nossa profissão. Antigamente, as pessoas tinham que ter uma carteirinha como se fosse uma carteirinha de prostituta, sabe? Não existia profissão de ator. Então, todos tinham que ter essa carteirinha, né, dos profissionais, a mesma dos profissionais do sexo. Não que esteja diminuindo os profissionais do sexo, mas são coisas totalmente diferentes. Né? Imagine você, uma pessoa como a Antônia Carreiro, né, que era filha de uma família mais tradicional, e muitas devem ter perdido a oportunidade de fazer o teatro, porque a família não ia permitir uma coisa dessa de maneira alguma. Né? Então, Dulcina, ela vai e ela cria uma escola de teatro lá no Rio de Janeiro, né? Ela chama os intelectuais para fazer parte dessa criação da Fundação Brasileira de Teatro, que teve uma importância imensa. Aliás, tem, né? Só temos que recolocar a Fundação Brasileira de Teatro no lugar que lhe é de direito, né? Um polo irradiador de cultura, um polo de formação em artes cênicas, um polo de formação em artes visuais, né? Quer dizer, uma faculdade única e exclusivamente de artes nesse país. É resistência, né? É resistência. É uma utopia você ter uma faculdade de arte nesse país. É inacreditável que Dulcina, Dulcina eu estou me referindo à Faculdade de Arte da Fundação Brasileira de Teatro, tenha sobrevivido a esta pandemia. Quando veio a pandemia, e cortaram a luz do prédio, etc., eu falei assim, meu Deus, dessa vez vai ser muito, muito difícil. Vai ser muito difícil. Porque nós temos um governo que despreza a cultura, como eu disse, despreza a cultura, despreza a ciência, odeia os professores, né? Então, eu pensei, e ainda veio essa peste, aí eu falei, meu Deus, então agora dessa vez é o fim, né? Que nada, nos unimos, os professores todos, começamos com o processo de aulas remotas e tal, e estamos aqui. Né? Quer dizer, isso é inacreditável. Mas sim, a Dulcina, aí ela foi fazer o prédio, que construiu esse prédio e trouxe para Brasília uma coisa que é fundamental para a nossa sociedade, para a formação da identidade de Brasília, porque toda identidade de qualquer povo, de qualquer cidade, de qualquer estado, vem da cultura. É a cultura que é fundante, né? A cultura que dá o alicerce para que nós sejamos reconhecidos, para que o artista seja reconhecido, para que ele seja identificável, né? Para outras profissões, seja respeitado. Então, Dulcina trouxe o teatro profissional. Na UNB já existia o curso de licenciatura, mas o bacharelado foi existir muito tempo depois. Então, Dulcina trouxe esse profissionalismo. Na Faculdade de Artes Dulcina, a gente tinha aulas de esgrima, tinha aulas de canto, tinha aulas de dança, tinha aulas de tudo que vocês possam imaginar.
era riquíssimo e com professores maravilhosos. Não que os professores que estejam agora, existe uma nova geração, claro, né? Eu sou da velha guarda, e sou daqueles das antigas que estão ali, né? Eu, Fernando Guimarães, somos das antigas, né? Mas existe uma nova safra de professores excelentes que estão aí à frente e que se uniram em torno desse sonho, porque quem conhece essa história se apaixona. Esse lugar é mágico, é mágico. Quando você entra ali no prédio da FPP, você sente aquela aura de esperança, de desejo, desejo, porque o que nos move é o desejo e o amor, né? Quem está ali está por opção, né? Então, o amor transborda. E Dulcina teve essa preocupação com a formação dos artistas. Então, além dela ser uma excelente atriz, uma atriz fantástica, né? Enfim, ela se preocupou com a educação. E ela chamou o Ian Michalski, a Clarice Lispector, Cecília Meirelles, todos esses intelectuais, para compor o primeiro conselho, né? Por lá passaram Paulo Tran, Antônia Carreiro, Nissete Bruno, Marília Pera, e aqui em Brasília também formou Murilo Rosa, François Forton, e outros, e outros, e outros que estão aí no mercado, né, há muito tempo. Então, e Dulcina, quando ela legaliza a profissão do ator, tudo muda, né? Passa a se respeitar. Ela chamou a Henriette Moreno, que era uma atriz francesa da Comédie Française, né? Que existe no mesmo lugar em Paris desde que Molière fundou, né? Então, assim, essa mulher vem, e eu estou falando mulher no século XVII, tá? A Comédie Française existe lá desde essa época, no mesmo prédio, né? Então, 18, perdão. Então, Dulcina traz a Madame Moreno para fazer o currículo, ver o que seria ensinar, né? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, foi quando a Dulcina parou de dar aula no segundo semestre, no primeiro semestre ela ainda estava dando aula. Aí eu fugia da minha sala de aula, como eu era curioso, já conhecia os meandros ali daquele labirinto, eu ia lá para o balcão e assistia às aulas dela. Cheguei a assistir quase um semestre, algumas aulas, claro que não todas, né? E via qual era a metodologia que ela usava, eu achava tudo muito fascinante, extraordinário, né? Era diferente. Ela era uma figura emblemática, né? E tinha uma energia impressionante, impressionante. E assim ela construiu esse patrimônio, nos deixa um legado incrível, né? Porque Dulcina, além da educadora, tem artista que também revolucionou. Dulcina fez um espetáculo chamado Chuva, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, em que chovia em cena, né? Chovia em cena, ela fazia o papel de uma prostituta, Cindy Thompson, e tinha uma frase até famosa que ela dizia assim: mas como chove neste lugar, e chove neste lugar, sabe? E caía água mesmo no palco. Quer dizer, foi a primeira a inovar na cenografia a esse ponto, né, buscando um realismo, naturalismo, porque era uma escola stanislavskiana, né? Uma escola que primava pelo realismo e naturalismo. Depois foram entrando alguns outros professores, mestres, né? E partiram para as outras linguagens, abriram o leque para o expressionismo, né, para o teatro brechtiano. Eu fui um dos que montei Brecht na faculdade, muitas vezes, como professor e como aluno, né? Então, assim, a gente trouxe acrescentamos, na verdade, a esse currículo a atualidade, porque Dulcina, na época dela, foi muito atual. A Dulcina era vanguarda, né? A Dulcina montou Bernard Shaw, né? Isso em plenos anos 40. Bernard Shaw, ele era um autor considerado maldito, né? Ele era inglês e falava contra a monarquia, ele era comunista, né? E a Dulcina montou aqui no Brasil os textos do Bernard Shaw, montou Eugênio Neu, quer dizer, autores extremamente modernos, de vanguarda, né? E a Dulcina, ela foi aos Estados Unidos, né? Aqui essa foto, inclusive, quando ela chega dos Estados Unidos, vocês veem que ela está aqui com uma câmera, né? Uma câmera de filmar bem antiga, isso deve ser nos anos 40, a primeira vez que ela foi aos Estados Unidos, e foi recebida com tapete vermelho, para vocês terem uma ideia, em Hollywood, né? E ela visitou os teatros, foi a Broadway, foi a vários teatros. Antes, no Brasil, o teatro se fazia de uma forma bastante amadora, né? Então, assim, alguns atores precisavam lançar a mão do seu próprio guarda-roupa em casa
para compor o figurino do personagem que iriam interpretar em cena, né? É, a mobiliária, né? Quer dizer, a cenografia, a ambientação, era também assim. Ah, pegava uma cadeira na casa de um, sofá na casa do outro, um lustre na casa do outro, fazia um cenário, compõe um cenário a partir de coisas que já tinha. A Dulcina revolucionou. Ela não era assim, não era mais assim, né? Tanto é que na faculdade tinha um curso de música, tinha um curso de cenografia, tinha um curso de o bacharelado em artes cênicas, o bacharelado não, artes visuais, a licenciatura, quer dizer, tinha vários outros. Então, ela trouxe o cenário e o figurino que era confeccionado para a obra. Por isso, nós temos aí, no prédio da FPT, um acervo, um patrimônio riquíssimo, que através dele, dos vestidos que Dulcina fazia, imaginem que a sociedade carioca, as mulheres iam assistir os espetáculos de Dulcina para copiar os modelos, para copiar os vestidos, né? A alta sociedade. Dulcina lotava teatro. Ah, sim, ela também instituiu a folga para os artistas, porque naquela época não tinha televisão, não tinha shopping, não tinha videogame, não tinha nada disso. Então as pessoas iam ao teatro, né? As pessoas que gostavam de cultura iam ao teatro. Então se fazia teatro de segunda a segunda. Era uma verdadeira fábrica, né? Era uma verdadeira indústria, né? O ator não parava, imagina, por isso que existia o ponto, que Dulcina também acabou com ele, né? A partir do momento que ela dá folga na segunda-feira, que foi ela que conseguiu, né? Além de conseguir legalizar a profissão de ator, ela acaba com ponto, né? E toda segunda-feira era folga, não tinha mais essa história de segunda a segunda, né? Se bem que se faziam assim temporadas de 4 em 4 meses. O que, que era o ponto? Era uma caixinha que ficava ali no proscênio, o proscênio é aquela parte da frente do palco, né? Ficava uma casinha assim, e um cidadão lá embaixo dessa casinha com o texto na mão, né? Lendo o texto dos atores e dando indicações, inclusive, de marcação, de mapa de ação física. Imaginem vocês, né? Mas por que isso? Porque os atores eram burros? Não, é porque não dava tempo, né? Existia um público cativo nos teatros. Então, com 5 dias de apresentação, você meio que esgotava aquele público. Então, ao mesmo tempo, você já estava montando a outra peça. Na semana seguinte, estreava outra, entendeu? Então, não dava tempo nem de decorar, dependendo da quantidade de texto que fosse, né? Aí a torcida achava aquilo um absurdo. Inclusive, na faculdade, ela falava para a gente, né? Ela dizia assim, quando você pegava o texto para estudar, ela falava, não, isso você vai fazer na sua casa. Aqui você vai interpretar, né? E é isso. Aí os atores tinham que decorar o texto para fazer no palco como deveria ser. Na cenografia também, ela inovou exatamente nisso, na indumentária, na cenografia, né? Agora, quando o Sina chega aqui em Brasília, isso lá pelos anos 70, 80, né? A Dulcina já tinha perdido seu marido, o Odilon, né? O Odilon Azevedo, que também era ator, mas principalmente, quer dizer, principalmente, né? Ele, o Ventura, ele era um herdeiro dos barões do Café, né? Era um homem muito rico, o Odilon. E foi ele que bancou o sonho da Dulcina, construiu um teatro para ela. Ela foi casada só com ele, foi o grande amor da vida dela, né? E Dulcina era uma ciazinha do início do século XX. Ela nunca foi dada a, a ceder a seduções, nada, ela gostava do Odilon. Agora, nunca foi preconceituosa. Lucina nunca teve nenhum tipo de preconceito. Ela aceitava tudo, tudo. Ela era diferente, mas ela respeitava as diferenças, respeitava a individualidade das pessoas. Era uma mulher sábia, né? Então, assim, quando ela veio para cá, já sem o Odilon, ela nunca foi uma administradora, né? Então, não é aquela coisa de estar construindo, é documento para lá, é documento para cá, assina aqui, assina ali. Muitos abutres foram se aproximando de Dulcina, né? Então, assim, esses são os responsáveis pela sucessão de más gestões que aconteceram na faculdade, principalmente depois da morte de Dulcina, né? Porque aí ficou na mão de gestores, né? E muitos foram de má fé, a gente sabe disso, né? Eu não estou acusando ninguém, isso é público, saiu em todos os jornais, fizemos várias campanhas, eu, inclusive, participei de uma campanha, quando eu entrei, quando começou, quando houve aquela primeira greve,
Nós éramos unidos, nós tínhamos a prática da política estudantil, né? Então, nós tínhamos um CA, nós tínhamos um DCE, né? Então, nós nos unimos e conseguimos, fizemos uma ocupação breve do prédio, enfrentamos a polícia e conseguimos livrar do Sina daqueles abutres, né? E trouxemos o B de Paiva, e Dulcina foi indo, né? Eu, como disse, não tive aula com ela, mas o que, que aconteceu? Eu vendendo meus sanduíches na porta da faculdade, quando o B de Paiva foi para lá, ele falou assim, eu queria falar com você. Aí eu fui lá em cima, conversei com o B, ele falou assim, eu vou te dar uma bolsa, você vai trabalhar em troca da sua faculdade, da, da mensalidade. Aí eu falei, nossa, professor, por isso que eu digo que o B de Paiva foi meu pai no teatro, né, aqui em Brasília. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Aprendi muito com ele, porque o B de Paiva, não sei se vocês sabem, é um dos homens mais importantes também do teatro do século XX. Ele criou o curso de artes cênicas em Fortaleza, foi reitor da Unirio, no Rio de Janeiro, né? Respeitadíssimo no Rio, respeitadíssimo no cenário. Ele era uma espécie de diretor de vanguarda naquela época, né? Ele veio da escola de Pascoal Carlos Magno, né? Então, assim, uma figura muito importante. E o B estava lá, e aí ele me falou, não, você faz isso, então você vem trabalhar. Aí foi que eu tive a oportunidade de conviver com essa diva, com a Dulcina de Moraes, né? Eu fazia o exercício de invisibilidade, eu ficava quietinho lá no meu canto, porque eu era uma espécie de faz-tudo, né? Eu servia cafezinho, eu era office boy é aquele que ia no banco, não sei o que, pagar, aquelas coisas. Eu arrumava arquivos, vocês nem vão saber o que é office boy, porque é uma coisa que já nem existe mais, né? Então, mas na minha época existia. E aí eu tive a oportunidade de ver como essa mulher era respeitada, porque quando os grandes atores que tinham passado pela escola de Dulcina iam estrear no Rio de Janeiro, eles vinham visitá-la aqui em Brasília, se aconselhar com a mestra, né? Então eu via a Dulcina conversando com Nissete Bruno, via a Dulcina conversando com o Paulo Goulart, o marido da Nissete, via a Dulcina conversando com a Marília Pera, e outros, e outros, e outros, né? Que ela formou uma legião, uma constelação de artistas no Brasil, né? É uma figura muito importante, por isso eu digo, gente, para vocês que estão chegando e vocês que estão aí, às vezes não tem ideia da importância que essa instituição tem para o país, né? Para a nossa cultura, para o reconhecimento de quem somos nós, para a identificação da nossa identidade, para que a gente seja identificável, né? Para que nós tenhamos orgulho do nosso fazer artístico, né? Isso é muito importante. E Dulcina abre esse leque dentro da faculdade, né? Você tem professores, tem linhas distintas na questão estética, você tem professores que vão por um caminho, outros que vão por outro, outros que têm a experiência que fala muito mais do que alguns canudos que possam ser conquistados, né? Não que eu tenha nada contra, eu tenho 2 pós-graduações, mas eu nunca fiz o doutorado, por exemplo, né? Mas, assim, vocês estão num lugar privilegiado, privilegiado. E eu acredito que toda e qualquer mudança neste mundo, neste país, ela vai acontecer a partir da arte. Eu não acredito mais em outro segmento que não a arte para nos trazer de volta o humanismo, né? Nos trazer de volta uma responsabilidade com a sociedade, uma consciência planetária. É a partir da arte que nós podemos falar ao coração das pessoas com muito mais eficiência, né? Com muito mais amor, porque, como diria o Paulo Tran, uma vez eu ouvi numa palestra em São Paulo, no Ágora, né? E uma pessoa da plateia perguntou como é que se faz teatro? O que você encontra no teatro? Algo assim. Aí ele falou assim, com amor. Sem amor, não se faz, né? E é isso. A gente tem que estar atento a esse amor, atento à nossa vã passagem por aqui, por esse planeta, né? Porque nossa vida é efêmera, e ter a consciência de que o espetáculo
é efêmero, ele acaba em si, né? E nunca é igual um ao outro. Mas o teatro é eterno, o teatro é eterno, o teatro conta a história da humanidade, o teatro reflete sobre a condição humana, né, de forma expressiva. Quer dizer, o que Dulcina nos deixa como legado é algo imenso e a gente tem que honrar. Eu fico feliz quando eu digo assim, sou professor do Dulcina, né? Eu estive fazendo um trabalho junto às unidades de internação aqui do DF, escolas do ensino médio, do ensino fundamental, um projeto belíssimo chamado Caravana Nota 10, com o Instituto Lumiarte. E qual não era a minha alegria de encontrar na direção, ou na sala de aula, ou trabalhando no administrativo, ex-alunos do Dulcina, né? Eu fico muito feliz, porque eu já formei gerações. Imagina, dando aula desde 94, quantas pessoas já não passaram por mim? Às vezes, alguns vêm falar comigo, eu digo assim, e eu reconheço o rosto, mas impossível lembrar o nome, né? Aí eu abraço e tal, é uma delícia, é muito bom. Eu acho que eu descobri, né, com Dulcina, e esse caminho da dignidade passa pela generosidade de compartilhar o conhecimento, jamais ser verticalizante, você buscar ser horizontal, né? Porque aí você desenvolve uma empatia com a sociedade que você convive, né? Você leva as pessoas a refletir sobre sua própria vida. Eu costumo dizer que no palco você segura uma grande moldura de um grande espelho voltado para a plateia, né? A plateia se enxerga em você. E você, como intérprete, como ator, né? Você é um filtro, né? Você é um filtro. Você se despe para ser poroso também, né? Para que a história da humanidade passe por você, para que você seja o intérprete dessa condição humana, para que você possa melhorar a, o espectador, a pessoa, de alguma maneira. É muito triste quando você vai ao teatro e sai de lá dizendo assim, que bonito, né? Mas não tem o que falar, ou esquece, né? O teatro é um lugar onde as coisas se transformam, né? Tudo se transforma. Inclusive o olhar de quem está vendo. Inclusive a pessoa, a vida dela pode mudar, né? A partir de algo que um ator diz, que um dramaturgo escreveu, né? Algo que o espectador se identifica, né? E está lá. E tudo isso nós temos à nossa mão, né? Eu dou os parabéns ao corpo docente que permaneceu aí firme, forte, né? Dando aulas a todos os professores, meus amigos queridos, que eu morro de saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? O diretor Reynoso, que é meu amigo também, uma pessoa muito querida, todos. Conheço todos e digo para vocês, vocês estão com um staff maravilhoso de professores, sabe? Eu estou doido para voltar. Mas, se Deus quiser, em breve estarei aí. Estarei com certeza, com certeza. Porque eu acho que nós vamos, sim, conseguir. Algo vai acontecer de positivo, gente. Algo vai acontecer de positivo. Vai acontecer. Nós vamos conseguir mudar, vamos conseguir resgatar a Casa de Dulcina com toda a dignidade que ela merece, com toda a luta nossa, né? Porque nós acreditamos, nós queremos e, principalmente, nós merecemos, o povo brasileiro merece ser respeitado como era antigamente. Nós fomos exportadores de cultura para o mundo, né? O Brasil é visto lá fora, nós fomos muito desacreditados com esse governo desastroso, mas o Brasil sempre foi muito respeitado como um polo irradiador de cultura, de arte, a nossa música, o nosso cinema, né? O nosso teatro, aqui na América Latina, é respeitadíssimo, é fantástico. E olha que você tem muita coisa boa que a gente não sabe. Bom, enfim, eu espero que eu tenha falado aí para vocês algumas coisas de coração, né? Porque eu sou muito feliz quando tenho a oportunidade de falar isso que eu falei para vocês, falar um pouco sobre a FBT, sobre a história de Dulcina, né? Sobre a história dessa grande sonhadora, como diz o Graça Veloso. Eu definiria a Dulcina como uma grande sonhadora, e realmente foi uma grande sonhadora e realizadora, né? E cabe a nós todos, professores, setor administrativo, né? Enfim, direção e alunos, principalmente, manter viva essa chama, manter viva. Nós temos que manter viva.
Nós temos que ter respeito por esse espaço, por esse lugar. Temos que exigir que nos ajudem, né? Exigir que essa centelha não seja apagada, que a gente continue. O país agradece, as gerações futuras agradecem se isso acontecer. A gente não pode deixar num país como o nosso que se feche uma instituição de ensino de artes, de cultura. Seria um desastre. Mas, além dos desastres sucessivos, das mortes sucessivas que nós vivemos ao longo desse governo. Mas é isso, meu querido, eu espero, meus queridos e queridas, eu espero que vocês tenham tido gostinho um pouquinho do que seja isso. Eu sou apaixonado, então eu agradeço a oportunidade imensamente de que estou morrendo de saudade da sala de aula, morrendo de saudade dos meus alunos, que eu acho que alguns já estão até saindo, né? A gente não se encontra mais. E agradeço aos professores, aí o apoio do professor Rony, né, que está aqui me ajudando com esta gravação, que eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor para vocês, tá? É isso, então, um grande beijo no coração e sempre, viva Dulcina!